Tirania de Aço capítulo 112 Agentes das Sombras. Lindy sentou-se perto de seu filho bebê, que estava dormindo em seu berço. Embora ela não tivesse como saber em que tipo de homem seu filho acabaria se tornando, ela realmente mostrou o amor incondicional à criança, tão claramente que ele se sairia bem, não é? Apesar de ser uma criança, a criança nasceu com uma cabeça cheia de cabelos loiros como sua mãe, e seus olhos eram de safira como os de seu pai. Lindy sabia que um dia seu filho se tornaria um homem grande e poderoso como seu pai, mas a extensão do que ele realizaria permaneceu desconhecida, pois a humanidade não possuía o poder de ver o futuro. Enquanto Lindy cuidava de seu filho, ela recebeu um trio de cartas. Uma foi endereçada por Berengário, outra composta por sua meia-irmã, Adelaide, e a última carta foi escrita por seu pai, o Conde Lothar. Ela leu o conteúdo de cada carta com um sorriso no rosto. A carta de Berengário continha informações de que ele estava sitiando Chaz depois de sobreviver a uma emboscada das tropas do regente local. Essa mudança de planos não era importante para ela, pois Berengário provavelmente teria que acabar com o filho do Visconde depois de tomar Innsbruck de qualquer maneira, pois o jovem certamente se rebelaria contra Berengário. Quanto à carta de Adelaide, expressava um plano que a moça concebera para permitir que Berengário tomasse o castelo sem sitiá-lo. Adelaide estava muito preocupada com a possibilidade de as muralhas serem derrubadas e suas defesas com isso. Afinal, Lindy havia comunicado à meia-irmã a eficácia dos canhões de Berengário. O plano era realmente brilhante e, como tal, Lindy escreveria mais tarde uma carta a Berengário informando-o da trama de sua irmã para que ele pudesse tomar o castelo de Innsbruck com facilidade, permitindo-lhe assim o benefício de ter paredes totalmente funcionais enquanto esperava que o inimigo fizesse seu movimento. Quanto à carta de seu pai, continha informações sobre o exército que lhe foi enviado para capturar Kufstein e como Teodorico estava liderando. Imediatamente ao ler esse nome, o sorriso de Lindy se transformou em uma carranca. Ela não pôde deixar de expressar suas preocupações. Quando aquele velho tolo lascivo vier a Kufstein, vou me certificar de que ele seja o primeiro a morrer do bombardeio dos canhões. Ela estava muito ciente das tendências de Teodorico. Ele era um homem lascivo particularmente atraído por moças e moças. O velho também tinha uma pensão por saquear todas as cidades que sitiou. Sem dúvida, se Lindy realmente deixasse Teodorico entrar na cidade de seu amante, o homem saquearia a cidade e potencialmente tentaria forçá-la. Como tal, ela queria que a guarnição mirasse seus projéteis explosivos em sua posição quando seu exército chegasse. Afinal, era uma prática comum usar um tabardo com o brasão de armas brazonado durante esse período. Ele seria fácil de explorar entre as forças inimigas. Assim, Lindy passou algum tempo redigindo cartas a Berengário para transmitir as informações que recebera ao incomodar sua irmã e seu pai. Uma vez terminada, a carta foi despachada com um mensageiro para cavalgar em direção ao acampamento de Berengário fora de Chaz, onde seria entregue a ele, esperançosamente antes que o poder de seus canhões derrubasse completamente a cidade. Depois de terminar com suas cartas e passar um tempo cuidando de seu filho adormecido, Lindy começou a trabalhar, reunindo vários agentes de inteligência sob seu comando. Essas mãos eram as melhores entre seus sabotadores e assassinos. Eles estavam equipados com uma pistola de pederneira giratória baseada no desenho do padrão de carvoeiro da vida anterior de Berengar. Essas armas eram melhor usadas fora do campo de batalha, pois o cilindro tinha que ser alternado manualmente e a velocidade de recarga era atroz. No entanto, eles eram excelentes para defesa pessoal e foram especialmente construídos para uso entre os operativos de Berengário. Lindy tinha começado a se dirigir aos agentes conhecidos como mãos que estavam reunidos diante dela em segredo. Tem uma tarefa para todos vocês cumprirem, não vou mentir, será perigoso, mas com os avanços da tecnologia nos últimos 6 meses, principalmente na área da química, vocês têm muito mais chances de voltar com suas vidas. Um dos principais agentes que, como seus companheiros, estavam atualmente envoltos por um manto com capuz falou entre suas fileiras. O que é que você quer de nós, ouvinte? Lindy sorriu ao ouvir seu título sombrio antes de dar seus decretos aos agentes bem treinados da rede de espionagem de Berengar. Eu preciso que você se infiltre nos vários baronias e viscondes em todo o Tirol. Seu objetivo é assassinato e sabotagem. Acabe com alvos de alto perfil, sabote as lojas de alimentos das cidades, bem como posições estratégicas, como estruturas defensivas importantes. Com o uso de TNT,
você terá uma chance muito maior de destruir as fortificações inimigas. O objetivo dessas ações é provocar os lordes inimigos a marchar sobre Kurfürsten, ou Innsbruck, onde Berengar terá conquistado em breve. Eu os quero tão furiosos que eles sentirão que eles não têm escolha para acabar com sua miséria, a menos que tomem medidas pessoalmente contra nosso suzerano. Permitindo assim que Berengar os prenda com seus exércitos. O mesmo agente que havia falado antes acenou com a cabeça enquanto respondia à tarefa de Linde com a afirmativa. Será feito. Com isso, os agentes qualificados da crescente rede de espionagem de Berengário foram acionados para a tarefa, já que os restantes agentes do Visconde seriam designados para operações de contra-espionagem dentro das terras de Berengário. Como tal, a guerra de intrigas que foi travada nos bastidores da guerra pelo Tirol havia começado. Os outros lordes e damas do reino não estavam mais seguros em seus próprios castelos contra os agentes sombrios da vasta rede de espionagem de Berengário, como logo descobririam. Linde sentiu que era necessário agir em relação à metade de seu homem. Enquanto Berengar estava na guerra como o valente comandante, Linde faria o trabalho sujo nas sombras. Assim, o casal se complementava habilmente quando se tratava de guerra e intriga. Em breve, toda a Alemanha estaria presa em sua teia coletiva. Tirania de Aço capítulo 113 Cerco de Chas. Berengário estava atualmente sentado fora dos muros da cidade dentro dos limites de seu acampamento de cerco. Ele estava tomando café da manhã, que consistia em bolachas de centeio e carne de porco salgada. Ele comia a mesma comida que seus soldados e se recusava a receber tratamento especial enquanto estava no campo. Como tal, ele estava sentado ao lado de um oficial, um sargento e um soldado, alistado. Os canhões ecoaram pelo campo enquanto bombardeavam continuamente as muralhas da cidade. Pode-se pensar que ocorreu uma tempestade se eles não estivessem acostumados a armas tão avançadas. Embora os céus acima estivessem sombrios e a brisa fria estivesse cheia de neve caindo, não era de forma alguma uma tempestade. A brisa fresca açoitava o rosto de Berengário, que era a única parte de sua pele que fazia contato direto com o ar. Ele estava coberto da cabeça aos pés com roupas grossas de lã forradas de pele, como o resto de suas tropas. Na verdade, o traje de exército de Berengário era muito menos espalhafatoso no inverno, com um conjunto de botas de inverno e luvas. Eles pareciam muito diferentes de seus equipamentos de campo que eram utilizados em condições mais favoráveis. Embora eles não parecessem tão requintados como normalmente seriam, eles eram mantidos aquecidos por suas roupas e, no final, a praticidade era muito mais importante do que a estética quando se tratava de equipamentos de um exército. Como tal, os homens comeram seus biscoitos e carne de porco sob a neve que caía enquanto as granadas explosivas continuavam a bombardear as grossas paredes de pedra da cidade. Já se haviam passado 3 dias desde que o cerco começara, e Berengário estava confiante de que as muralhas logo iriam desmoronar depois que todas as seções que eles bombardearam já estavam em um estado miserável. Justamente quando Berengário estava prestes a falar com seus soldados, ele ouviu o som de pedra caindo sobre si mesmo e os aplausos de seus homens. Vendo que o muro havia desmoronado, Berengário rapidamente vestiu seu gorro de haste e seu chapéu de penas antes de marchar para as linhas de frente, onde suas tropas rapidamente se reuniram. Finalmente, eles poderiam tomar a cidade. Quanto ao bombardeio do castelo, que ainda levaria alguns dias. Com a espada na mão, Berengar gritou para sua força enquanto corria para a parte quebrada da parede. Carregar! A esmagadora maioria dos soldados em seu acampamento correu para a parede quebrada com baionetas afixadas e espadas na mão enquanto resistiam ao fogo de mísseis vindo dos arqueiros e besteiros acima. Felizmente para eles, seus órgãos vitais estavam cobertos por uma armadura de chapa de aço endurecido, de modo que, enquanto não fossem atingidos no rosto, eles suportariam a chuva de flechas caindo sobre eles. As forças de Berengário chegaram rapidamente à frente da muralha onde formaram uma linha de tiro e fizeram chover balas de mosquete sobre os defensores que preenchiam as brechas. A poderosa muralha de lanças que a guarnição da cidade havia formado rapidamente desmoronou sob as balas de chumbo que perfuraram suas armaduras como se era inexistente, e os enviou para a vida após a morte. A linha defensiva desmoronou com uma única rajada e foi rapidamente atacada por um mar de baionetas e espadas. Aquelas tropas na retaguarda da formação de Berengário continuaram a disparar contra os defensores nas muralhas,
cortando rapidamente o número de arqueiros que tentavam desesperadamente combater a maré negra e dourada que abria caminho através da brecha dentro da muralha da cidade. A muralha foi derrubada sob fogo concentrado do batalhão de artilharia de Berengário. Em 3 sessões, cada região estava passando por uma visão semelhante. Berengário tirou uma lança de seu caminho com a lâmina de sua espada antes de se lançar diretamente no cesto aberto do defensor da cidade, perfurando o olho do homem e, assim, seu crânio encerrando sua existência miserável. Ele estava liderando o ataque na brecha central dentro das defesas da cidade, lenta mas seguramente. Suas tropas estavam sobrecarregando a guarnição local. Ekar estava liderando um dos outros locais onde ele usou seu mosquete e baioneta para manobrar uma lança que foi empurrada em sua direção antes de perfurar a cota de malha do homem e gambezou com a longa baioneta, que foi moldada perfeitamente para passar pelas aberturas no malha de correio. Como Berengário, ele liderou as forças na batalha, enquanto os defensores da cidade começaram a recuar lentamente. Eventualmente, a linha defensiva foi quebrada. Em vez de perseguir a guarnição em fuga até a fortaleza, as forças de Berengário se alinharam, recarregaram e dispararam contra os defensores da cidade quando eles viraram as costas, instantaneamente abatendo-os sem remorso. Berengar, Ekar e o comandante da 3ª seção gritaram comandos semelhantes às suas forças. Sinal de quartel. À medida que os soldados do exército de Berengário avançavam pela cidade, eles abatiam qualquer um que estivesse remotamente vestido com armadura ou equipado com uma arma. No momento, Berengário estava liderando suas forças pela cidade, onde um dardo de besta foi disparado de uma janela e atingiu seu peitoral, onde deixou um leve amassado. Enfurecido com a ação, Berengar ordenou que um granadeiro próximo arremessasse sua granada pela janela. Depois de acender o fusível, o granadeiro fez como instruído e, em poucos segundos, a granada disparou, após o que Berengar liderou suas forças para dentro do prédio para limpá-lo completamente. Quando Berengário irrompeu pela porta, presenciou uma cena horrível. O besteiro dentro do prédio foi totalmente dilacerado pela terrível explosão e estilhaços da granada, mas também o que parecia ser os restos mortais de uma mãe e suas 2 filhas. Evidentemente, esses civis estavam escondidos na sala onde o besteiro havia tomado sua posição. Berengário não pôde deixar de suspirar com a cena enquanto falava em voz alta enquanto o resto de seus soldados limpava o prédio. Esse é o preço da guerra. Cenas semelhantes podem ser vistas em toda a cidade, quando os arqueiros e besteiros se refugiaram em edifícios antes de disparar contra o inimigo que avançava, o que resultaria em 1 ou 2 granadas sendo arremessadas na estrutura, matando todos os seres vivos dentro. Embora Berengário proibisse o ataque deliberado a civis, ele não impediu seus soldados de limpar uma sala com os métodos mais eficazes disponíveis, mesmo que isso significasse a morte de inocentes. Como tal, a cidade foi rapidamente tomada, e os defensores da cidade fugiram para o castelo como a última defesa ou foram mortos nas ruas. As baixas de Berengário foram extremamente baixas devido ao alto grau de proteção que a armadura de meia placa endurecida e temperada proporcionava aos seus soldados. A cavalaria sofreu ainda menos do que a infantaria, pois estavam equipadas com armaduras de placas de 3/4 e, embora desmontadas, também participaram do cerco. Em breve, a cidade estava segura, e tudo o que restava era derrubar o castelo e os nobres dentro dele encolhidos atrás de seus muros. Como tal, a artilharia foi deslocada para a cidade e alinhada de forma a atacar as muralhas do castelo. Dentro de alguns dias, Joás cairia completamente nas mãos de Berengário, e ele não mostraria misericórdia ao jovem lorde que agia como regente. Tudo isso poderia ter sido evitado se o menino tolo tivesse ficado dentro de sua cidade e não tivesse se incomodado em atacar as forças de Berengário enquanto avançava para Innsbruck. Em última análise, alguém teve que pagar o preço pelas vidas perdidas na emboscada, e isso foi deixado para o filho herdeiro do Visconde, que governou em seu lugar enquanto ele estava cometendo traição. Tirania de Aço capítulo 114. Fugindo na noite. Era uma noite fria de inverno, e a lua estava coberta pelas nuvens no céu, permitindo assim que os agentes da rede de espionagem de Berengário se envolvessem em sabotagem e assassinato contra os senhores do Tirol e suas forças. No momento, um espião envolto em roupas escuras manobrava pela cidade de Liens sob o manto da escuridão. Seu objetivo era destruir o celeiro da cidade. Assim, ele começou a se aproximar do estoque de grãos com uma banana de dinamite na mão e um fósforo. Assim que ele estava ao alcance do armazém,
que continha grande parte do excedente de alimentos da cidade. Ele acendeu fósforo e usou para acender o pavio da dinamite que jogou no prédio. Antes da explosão, ele já havia desaparecido na noite. Quando a cidade inteira ouviu a explosão, suas chamas envolveram o celeiro em uma bola de fogo fumegante. A guarnição local reagiu rapidamente à cena e ficou consternada ao descobrir que o principal estoque de alimentos de sua cidade havia sido sabotado sob sua vigilância. Certamente cabeças rolariam para este desastre. No dia seguinte, o regente local abriria uma investigação sobre o incidente, mas infelizmente para o povo de Liens, eles nunca encontrariam o culpado. Essa cena foi apenas uma das muitas que apareceram no Tirol. Sob as ordens de Linde, a guerra de intrigas havia começado. Na cidade de Meran, outro agente de Berengário estava atualmente ativo. Ela estava operando nesta cidade por muitos meses, fornecendo informações para Berengar, muito antes do início da guerra. Recentemente, ela recebeu ordens para assassinar o comandante da guarnição da cidade. Todo esse tempo, ela estava trabalhando como prostituta de taverna, onde ela estava servindo uma bebida para o alvo de seu objetivo. O homem frequentava o bar regularmente para poder flertar com a mulher. Afinal, ela era uma jovem bastante atraente e era o objeto de seus desejos há algum tempo. Como tal, quando ela estava prestes a se afastar, ele começou a pressioná-la por uma resposta para seus avanços persistentes. Ei, querida, que horas você sai hoje à noite? Eu adoraria te mostrar a cidade. Não era de forma alguma a linha de recolhimento mais suave, mas, finalmente, a mulher cedeu. Afinal, ela planejava tirar a vida desse homem hoje, e que melhor maneira do que aceitar sua proposta e ir a um encontro. Haveria muitas oportunidades para acabar silenciosamente com a vida do homem em tal ocasião. Como tal, ela colocou uma fachada bonita e sorriu para o homem antes de aceitar seu convite. Pouco depois da meia-noite, você pode me pegar então. O comandante da guarnição sorriu de orelha a orelha ao ouvir a resposta da mulher. Finalmente, ela lhe deu uma chance. Ele não podia esperar que a noite chegasse para que pudesse passar algum tempo de qualidade com a mulher pela qual estava intensamente atraído. Depois de beber e comer, o comandante da guarnição voltou ao trabalho, mas terminou seu trabalho antes da hora marcada. Ao longo das horas, a jovem atraente manteve sua posição no trabalho até que finalmente chegou à meia-noite, onde foi liberada de seu trabalho como prostituta de taverna. Depois de sair do prédio, ela viu o comandante da guarnição, vestido com roupas relativamente caras, esperando que ela terminasse. Vendo o homem tão ansioso para encontrar sua morte, o assassino sorriu quando ela se aproximou dele e amarrou o braço ao redor dele. É-se então, onde você está me levando? O comandante da guarnição sorriu e conduziu o assassino pela estrada. É uma surpresa. É-se embora a espiã veterana sorrisse, ela permaneceu cautelosa por dentro. Ela não tinha ideia se estava potencialmente entrando em uma armadilha. No entanto, eles logo chegaram ao seu destino, que era um beco escuro sem ninguém presente. Rapidamente o sorriso caloroso do comandante da guarnição se transformou em um sorriso sinistro quando ele empurrou a mulher contra a parede e tentou forçá-la. Em pouco tempo, um grupo de soldados blindados apareceu nas proximidades, totalizando 4, e começou a flanquear o comandante enquanto o homem sussurrava em seu ouvido. Nós sabemos que você é um espião, mas vamos aproveitar seu tempo com você primeiro. Percebendo que seu disfarce foi descoberto, o espião puxou sua pederneira giratória de sua capa e disparou um tiro diretamente no peito do comandante da guarnição, que instantaneamente perfurou seu coração. Os soldados ficaram chocados ao ver seu comandante desmoronar após o tiro alto. Ainda assim, antes que eles pudessem reagir, o espião mudou manualmente a câmara para a próxima rodada e disparou outro tiro perfurando o crânio do guarda mais próximo, enviando-o para a vida após a morte. Ela conseguiu disparar uma total de 5 tiros matando todos os membros do esquadrão que tentaram forçá-la. A espiã se moveu rapidamente, o som de tiros certamente atrairia a guarnição e, como tal, ela fugiu para seus aposentos, onde arrumou suas coisas e rapidamente abandonou a cidade antes que ela fosse fechada. Ela teve que escapar antes que os oficiais da cidade percebessem que eles haviam sido infiltrados. Depois de arrumar seu equipamento, a mulher desapareceu rapidamente da cidade de Meran, onde havia roubado um cavalo e fugido noite adentro. Em última análise, ela retornaria a Kufstein, onde seria substituída por outro membro da rede de espionagem de Berengário. No entanto, ela desferiu um golpe significativo nas defesas da cidade,
pois tanto o comandante quanto o vice-comandante foram mortos naquele beco, deixando a cidade sem um comandante competente. O que seria muito benéfico na conquista da região por Berengário. Tal era a vida de um espião. Em um momento, você estava escondido em segurança entre as massas. No momento seguinte em que você estava fugindo para salvar sua vida, a bela jovem esperava tal resultado e já havia se preparado para isso. No momento em que a guarnição pudesse reagir, ela já estava muito longe, e eles se tornariam mais cautelosos sobre quem eles deixariam entrar em sua cidade daqui para frente. Não que tal acontecimento impedisse que a rede de Berengário se infiltrasse na cidade, no máximo, simplesmente tornava mais difícil fazê-lo. Tirania de Aço capítulo 115. Derrubando as muralhas do castelo, os canhões bombardearam continuamente as muralhas do castelo de Jaz nos últimos dias. Enquanto a rede de espionagem de Berengário estava ativa em seus atos de assassinato e sabotagem, o jovem visconde estava ocupado sitiando o objeto de sua vingança. Nenhuma vez o regente ou a família do visconde pediram a paz durante o bombardeio contínuo, não que Berengário aceitasse tais termos. Ainda assim, ele achou estranho que eles nem tivessem tentado entrar em contato com o exército sitiante. No entanto, os defensores não podiam fazer nada além de sentar e esperar que as muralhas caíssem, pois as forças de Berengário tinham alcance superior e, se tentassem enfiar a cabeça acima das muralhas, certamente seriam mortos a tiros. Tendo calculado o tempo que levaria para derrubar as muralhas, Berengário estava agora à frente de seu exército, que cercava o castelo, esperando o momento em que as muralhas desabarem em torno de seus inimigos. Assim como previsto, as grandes paredes de pedra caíram, espalhando poeira e detritos pelo ar. Felizmente Berengário e suas forças estavam longe o suficiente para serem afetados. Finalmente, após alguns dias de bombardeio, as muralhas do castelo caíram. Com ela, Berengário ordenou que suas tropas avançassem. Como tal, os exércitos de Berengário avançaram com os seus mosquetes carregados, e as baionetas afixadas, onde se desenrolou uma cena semelhante à que ocorreu alguns dias antes na Cidade de Baixo. Os mosqueteiros avançaram enquanto lançavam granadas na multidão de homens armados que guardavam as partes das muralhas do castelo que haviam caído. Depois que as granadas foram detonadas, as linhas de tiro abriram fogo contra os defensores, enviando balas de mosquete passando por suas armaduras e destruindo suas linhas de defesa. Foi somente depois que várias rajadas foram disparadas contra os defensores que as forças de Berengar atacaram os sobreviventes com suas baionetas e espadas. Berengário, é claro, estava mais uma vez à frente de suas tropas, liderando-as para a batalha com a espada erguida, esquivando-se e aparando habilmente os ataques das armas de haste e espadas que vinham em seu caminho. A única ameaça real à sua vida seriam as armas contundentes de uma mão em que alguns dos inimigos empunhavam como tal. Ele fez questão de ficar na ponta dos pés enquanto enfiava a longa lâmina de sua espada de cavalaria nas áreas vitais do corpo, de seu oponente ou nas lacunas de sua armadura. Parece que os exércitos antes dele eram os mais bem equipados dos defensores da cidade e, como tal, muitos deles usavam bandeirinha ou brasão de placas. Assim, era necessária uma habilidade substancial para movimentar suas armas e ceifar suas vidas. O campo de batalha tornou-se uma bagunça caótica quando baionetas colidiram com lanças e tiros foram disparados acima das cabeças do corpo a corpo e nas muralhas cujas seções ainda mantinham arqueiros e besteiros que tentavam repelir os invasores. O sangue se derramou pelo chão nevado enquanto manchava o chão de vermelho, e os corpos rapidamente desabavam sobre ele. Tendo concentrado seu fogo em 3 seções das muralhas do castelo, como haviam feito antes, as forças de Berengário estavam invadindo por todos os lados, empurrando lentamente para trás os defensores do castelo. Em pouco tempo, eles seriam forçados a voltar para a fortaleza onde residia a família do Visconde. Berengário desviou um golpe de espada que se aproximava de um homem de armadura pesada. Rapidamente se encontrando na defensiva contra o espadachim superior, Berengário foi empurrado de volta para suas tropas, que, rapidamente vieram em seu auxílio. Enquanto Berengar bloqueava mais um ataque que se aproximava, 2 de seus soldados flanquearam o homem de armas e, simultaneamente, perfuraram as aberturas de sua armadura, um pela axila e outro pela cauda de seu bacinete. Assim, o homem que brevemente causara alguns problemas a Berengário foi rapidamente morto por seus soldados. Em pouco tempo, o pátio do castelo foi invadido pelas forças vestidas de preto e dourado do exército de Berengário. Tudo o que restava era arrombar a porta da torre de homenagem do castelo,
Em vez de pegar um ariete, Berengar ordenou que um de seus canhões de 12 libras fosse trazido, onde foi rapidamente carregado e disparado contra a poderosa porta da fortaleza, que foi explodida em pedacinhos pelo poder esmagador da sólida bala de canhão. Depois, suas tropas invadiram o castelo. Eles começaram a atirar em todos os sobreviventes que encontravam, finalmente se encontrando no grande salão onde o regente e a família do Visconde estavam amontoados com medo. Descobriu-se que o regente não era membro da família do Visconde, pois seus filhos eram muito jovens para governar efetivamente, pois um dos conselheiros do Visconde ficou encarregado do Visconde de Chaz e ordenou o ataque ao acampamento de Berengário no noite que resultou no cerco da cidade. Depois de encontrar a esposa do Visconde abraçada com seus filhos pequenos, Berengário se viu diante de um dilema moral. Apesar de ter jurado decapitar a família do Visconde e colocar suas cabeças em estacas, toda sua família era composta por mulheres e crianças que nada tinham a ver com a emboscada. Como tal, ele chegou a uma decisão. Berengário apontou para o homem que acreditava ser o regente de Chaz e dirigiu-se a ele. Você é o regente? Esse homem acenou com a cabeça com medo. Ele não sabia que destino esperava, mas como regente, ele deveria ter alguma proteção. Como tal, ele imediatamente admitiu. Antes que ele pudesse se apresentar, Berengário deu um comando às suas tropas: mande este homem ser executado por fuzilamento para o público ver. 2 soldados saudaram Berengário antes de seguir suas ordens. Sim, meu senhor. Depois de dizer isso, eles agarraram o regente e o arrastaram, chutando e gritando. O homem implorou por um alívio da ira de Berengário, mas nem ele nem seus soldados estavam ouvindo. Eu sou regente, eu sou um homem de nascimento nobre. Eu tenho o resgate. No entanto, Berengário não prestou atenção a uma única palavra que disse. No que lhe dizia a respeito, o homem era culpado e merecia pagar com a vida. Depois que o regente foi arrastado, Berengário embainhou sua espada e se aproximou da família do Visconde, onde começou a se dirigir a eles. Sou o Visconde Berengar von Kufstein, seu suzerano declarou uma rebelião aberta contra o Duque Wilmar da Áustria, e estou aqui para reclamar essas terras em seu lugar. Depois de testemunhar como Berengário havia desrespeitado a etiqueta apropriada e feito o regente ser arrastado para ser executado, a esposa do Visconde não ousou acreditar nele. No entanto, não havia nada que ela pudesse fazer sobre a situação, então ela baixou a cabeça em respeito, esperando que o jovem diante dela cumprisse sua palavra. Então estamos sob seus cuidados. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto imaculado de Berengário quando a viscondessa se submeteu ao seu governo. Como tal, Berengário deu um decreto aos seus soldados. Mantém uma guarnição de 800 homens aqui para manter a ordem e reparar os danos. A partir de agora, o Viscondado de Chaz é incorporado ao meu domínio. Não haverá danos aos civis e prisioneiros enquanto eles não resistirem. Estou entendido? Em uníssono, os soldados dentro do grande salão chamaram Berengar. Sim, meu senhor. Assim Berengário capturou com sucesso o Visconde de Chaz, onde seu exército descansaria por alguns dias antes de se mudar para Innsbruck. Esta foi a primeira grande vitória em sua conquista do Tirol, que provaria ser um esforço longo e sangrento. Apesar desta pequena vitória nos Alpes austríacos, e do microcosmo que foi a guerra pelo Tirol, inúmeras batalhas travadas em todo o reino alemão que foram muito mais devastadoras, infelizmente nem todos os exércitos tiveram a disciplina em que Berengário foi incutido, como dezenas de milhares de refugiados de toda a região de língua alemã começaram a chegar a Kufstein em busca de uma vida melhor. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos.